Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 1 e o versículo 2. O Senhor assim trazendo instruções àquele povo que estaria tomando posse após saírem da escravidão do Egito. O Senhor diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma vez, Senhor Deus, temos a alegria e a satisfação de poder ler a tua palavra, Senhor Deus, tão disponível, Senhor, a nós, tão acessível a cada um de nós, Senhor. E cada vez que nós lemos a tua palavra, Senhor, é mais uma vez o Senhor falando conosco. Se nós lermos a tua palavra, Senhor, 100 vezes ao dia, será 100 momentos que o Senhor estará falando conosco. E assim eu peço, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor, despertando, Senhor, dando forças para a tua igreja. Vivemos em tempos, Senhor Deus, de extrema tensão, meu Deus, preocupação, acontecimentos inesperados, Senhor, têm ocorrido, notícias, Senhor, imprevisíveis têm nos sobressaltado, Senhor. Então nós precisamos que o Senhor fale conosco, nos trazendo a memória que nós não somos um povo que estamos perdidos neste mundo. Nós fazemos parte do teu rebanho, Senhor. Temos o Senhor como nosso pastor. E a tua palavra nos diz que nada nos faltará, Senhor. Mas é necessário trazermos a nossa memória, trazermos ao nosso coração a lembrança, meu Deus, destas palavras vivas, destas boas novas, Senhor. Porque se assim não fizermos, nós vamos entrar na pilha deste mundo, Senhor. Nós vamos entrar no desespero, nós vamos entrar na insegurança. Nós vamos nos tornar um povo murmurador. Nós vamos nos tornar um povo crítico. Nós vamos nos tornar um povo pessimista. Mas quando temos o hábito contínuo de ler a tua palavra, ouvir a tua palavra nos traz esperança, a tua palavra nos traz boas novas, a tua palavra nos traz alegria, a tua palavra nos traz a certeza, meu Deus, que temos um Deus que está conosco e que não somos um povo esquecido. Fala, Senhor, com a tua igreja. Assim nós oramos, Senhor, e nós te damos graça no nome bendito de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Deus sempre desejou que a sua palavra fosse conhecida, irmãos, e fosse entendida. Porque o nosso Deus sabe da fúria do inimigo, nosso Deus sabe das armadilhas, das ciladas, nosso Deus sabe, como o próprio Jesus disse, no mundo tereis lutas, no mundo tereis provações, tribulações, mas Ele disse, tende bom ânimo. Nós sabemos como tem sido difícil manter o nosso lar numa integridade cristã, como tem sido difícil criar os nossos filhos, netos, como tem sido difícil nós olharmos
Tantos valores que há anos atrás eram aplaudidos, eram reverenciados, e hoje nós vemos que de uma maneira tão deturpada, inverter os valores, e eu sei que isso tem oprimido muitas famílias, tem oprimido muitas vidas. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos sentimos fortalecidos porque existe boas novas. E era a respeito de se conhecer a vontade de Deus e se conhecer a palavra de Deus, que o próprio Deus instruiu aquele povo, que estava prestes a tomar posse de uma terra. Mas o Senhor disse que era necessário que eles não somente ouvissem a palavra, mas que eles fossem cumpridores da palavra, eles obedecessem a palavra. Porque o nosso Deus conhece o inimigo. O nosso Deus sabe que em Satanás não há bondade, não há misericórdia. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E não há trégua na personalidade de Satanás. Ele faz isso em todos os tempos. Em todas as dispensações, Satanás tem trabalhado com o engano, com a mentira, com a dissimulação, se transfigurando muitas vezes até em coisas boas, para dar uma aparência de algo atraente. É o que nós vemos nos dias de hoje. Situações atraentes que atraem os nossos jovens, que atraem muitas vezes pessoas até experientes. Ele é sagaz, a Bíblia nos diz que ele é astuto, ele é sagaz, ele é ardiloso. E eu não falo isso para enaltecer ele não, mas para poder trazer à igreja as características daquilo que ele é. Ele é mau, ele é perverso. Ele odeia o homem, a imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, sabendo das grandes dificuldades que teríamos, porque na personalidade do nosso Deus, na sua onisciência, o nosso Deus conhece todas as coisas. Nada que está acontecendo nos dias de hoje é algo que cause surpresa ao nosso Deus. Ao contrário, a Bíblia já descrevia tudo que nós estamos vivendo. E o nosso Deus sabia que aquele povo, ao adentrar aquela terra, por mais que eles se sentissem felizes de poder plantar, de poder colher, de poder não mais serem escravos, mas o nosso Deus sabia e sabe que Satanás, ele não possui um corpo físico para se cansar. Satanás é um espírito mau, é um espírito que atormenta, que tira a paz e que trabalha para que o reino de Deus não seja estabelecido. E por isso que o Senhor ordena aquele povo, quando vocês adentrarem esta terra, Ele diz: ouçam a minha voz. Se ouvirdes a minha voz e cuidardes de guardar todos os ensinamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor estava dizendo, não é somente ouvir, não é simplesmente saber. Ele estava dizendo: ouça e obedeça. Ouvir, todos ouvem, mas o grande desafio é obediência, irmãos. Porque no ato prático da obediência, muitas vezes nos confrontamos com a nossa própria carne, com a nossa própria vontade, com muitas vezes o nosso desejo de não fazer aquilo, porque não estamos com vontade de fazer aquilo. Mas o nosso Deus, Ele diz que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado, quer dizer ser zeloso, de guardar todos os meus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. E Ele completa dizendo: se você ouvir, mas você precisa obedecer. É possível obedecer, é possível se esforçar, é possível
não se alinhar pela sua vontade, porque a nossa vontade, ela é muito inconstante, irmãos. Muitas vezes no momento nós queremos algo, daqui a pouco eu não quero mais. A nossa vontade muitas vezes ela está condicionada ao nosso estado emocional. Em um determinado momento, no estado emocional, nós queremos fazer algo. Mas se alguma coisa nos contraria, daqui a pouco nós não queremos fazer mais. Eu já vi pessoas desfazer viagem por contratempos que acontecem. Preparados para viajar, todos alegres, felizes. Algum aborrecimento, alguma coisa, toda aquela vontade de viajar, de passear, de fazer algo, desaparece e a pessoa diz assim: não vou mais. Não vou mais, não estou mais com vontade de ir, porque o humor mudou. Por isso que o Senhor diz: ouça e obedeça. Não que está no teu coração, porque você se guiar pelo seu coração, você vai ter uma vida muito inconstante. Mas se você se guiar pela minha vontade, porque eu sei o que é melhor para você, porque eu conheço não somente aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu conheço aquilo que está lá na frente. Eu conheço as armadilhas do inimigo. Eu sei daquilo que ele está tramando sobre a sua vida. E era isso que o Senhor estava dizendo para aquele povo: aprenda a viver em obediência. Porque se você aprender a viver na obediência da minha palavra, daquilo que está escrito, daquilo que muitas vezes até te contraria, se você ouvir e obedecer, o Senhor diz que existe uma promessa, irmãos, e esta promessa completa toda a vida do ser humano, porque o ser humano em si, ele quer ser bem sucedido, ele quer realizar coisas, ele quer ser feliz, ele quer ter uma família abençoada. As pessoas desejam que seus filhos sejam bem-sucedidos. As pessoas que trabalham desejam trabalhar e chegar em um tempo bem rápido ao tempo da sua aposentadoria. As pessoas desejam construir e juntar um dinheiro para que na sua velhice ir embora, talvez, para um lugar tranquilo, comprar uma chacrinha. Outros querem ir morar na praia. Enfim, o ser humano é cheio de projetos, de sonhos. Ele deseja o bem para ele. Ele deseja o bem para a sua família também. Mas tudo isso o Senhor nos diz na sua palavra, que Ele pode conceder, irmãos, à medida que nós venhamos obedecer ao Senhor e crer que Ele é poderoso para abrir portas, para colocar oportunidades. Ele tem o poder de nos fazer prosperar, não porque eu ganho muito, não. Ele vai me prosperar porque eu sou uma pessoa abençoada. A minha casa é abençoada, o meu salário é abençoado, a minha despensa é abençoada, a minha família no geral, a minha casa no geral é uma casa de oração, é uma casa abençoada. Ouvir a voz do Senhor. O Senhor disse: quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, ouça a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor, irmãos, muitas vezes é anular a voz da nossa carne, a voz da nossa vontade, a voz do nosso desejo, a voz do nosso temperamento, a voz do nosso mau gênio, talvez a nossa maneira de ser. Ouvir o que o Senhor tem para dizer, porque a voz do Senhor é uma voz que nos traz uma direção certa, e é o que nós precisamos, porque a voz que rege dentro de nós é inconstante, não é uma voz segura, não é um caminho seguro. Não é algo que eu diga: eu vou neste caminho, eu vou chegar ao fim. Não, existe as curvas que muitas vezes me fazem tomar atalhos. O Senhor disse: ouça a voz do Senhor e cuide de guardar os seus mandamentos. Quer dizer,
Toda vez que a Bíblia fala a palavra guardar, ela está se referindo em obedecer, irmãos. Obedecer mandamentos. Aquilo que é lícito, aquilo que não é lícito. Aquilo que está dentro da palavra que eu devo fazer. Não porque eu tenho vontade, mas porque a palavra. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: olha, eu vou te perdoar. O meu coração está magoado, mas eu vou te perdoar. Porque a Bíblia me manda perdoar. E eu declaro que eu estou te perdoando. A partir da obediência, até os sentimentos de mágoa, de rancor no coração, é arrancado pelo Senhor, porque a obediência está acima de sentimentos, irmãos. Precisamos aprender a obedecer, sem tentar, muitas vezes, entender e explicar. Por que obedecemos, muitas vezes, em uma lei de trânsito? Quando muitas vezes vemos uma placa que muda o nosso percurso. E nós falamos, puxa vida, mas justo agora foram colocar agora em uma única mão ou contramão. A gente obedece. Porque a gente não quer ser multado. A gente não quer ser cobrado por uma multa de trânsito. Muitas vezes a obediência nos traz uma contrariedade, mas nós vamos entender que a obediência é para o nosso bem. E muitas vezes a própria igreja, que tanto ouve. E nós vemos no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, situações que aconteceram. Simplesmente porque ouviram, mas não conseguiram obedecer. Não conseguiram colocar em prática, pela pressão familiar. Muitas vezes, pelo próprio inimigo que dificultou, porque Satanás ele quer dificultar o ato da obediência. Satanás ele quer te encher muitas vezes de razões para dizer não perdoe. Vocês já fizeram isso para você, fizeram aquilo, é isso. Ela não gosta de você, ele não gosta de você. Enfim, Satanás quer nos cobrir de razões para nós não cumprirmos com a palavra de Deus. Mas olha o que a Bíblia nos diz, irmãos, no versículo de número 2. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. O Senhor está dizendo, se ouvir, se obedecer, tudo aquilo que você precisa, que você quer, o nosso Deus, ao conhecer toda a estrutura humana, o Senhor sabe aquilo que traz satisfação, o bem-estar, o conforto que eles precisam. O Senhor está dizendo, se você ouvir, obedecer. Inclusive ele diz no versículo de número 1, que ele vai te exaltar. Sabe o que quer dizer a palavra exaltação, irmãos? É colocar esta pessoa em um lugar elevado. É elevar. Veja aí no versículo 1. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, Ele te exaltará. Não é a exaltação do homem, não é a promoção do emprego, é o próprio Deus dizendo, eu vou te exaltar. Ele está dizendo, eu vou te colocar em lugares altos, porque eu estou vendo que você está ouvindo, que você está lutando, travou uma batalha consigo mesmo, enfrentando Satanás, mas você tem o objetivo de obedecer a minha palavra. Portanto, eu vou te exaltar. Quantos procuram exaltação do próprio homem, mas aqui diz o próprio Deus. Eu creio que exaltação do próprio Deus, irmãos, é fazer algo nas nossas vidas que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não mereço. Meu Deus, eu não imaginava que isso pudesse acontecer comigo. Meu Deus, nunca imaginei.
Eu sou de família pobre, eu sou de família humilde. Meu Deus, como que eu estou vivendo essa situação? Preste atenção. O próprio Deus tem prazer em exaltar aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Ele vai dizer, você não vai entender, mas eu vou proporcionar situações que você vai dizer, me belisca, porque parece que eu estou sonhando. Me belisca que parece que isso não é verdade. Ele completa aqui no versículo 2 dizendo assim: e todas estas bênçãos, elas virão sobre você, e elas vão te alcançar. Irmãos, bênção nos alcançando é aquilo que chega, que você não espera. Da mesma maneira que coisa ruim vem, e parece que quando vem uma atrás da outra. É verdade ou não é, irmãos? Vem uma coisa, daqui a pouco vem outra, é um diagnóstico médico, muitas vezes é um problema com o filho, é um problema no emprego, é um problema financeiro, daqui a pouco recebeu a notícia que perdeu, talvez aquela promoção, enfim, coisa ruim vem uma atrás da outra, mas o Senhor está dizendo que quando ouvimos e obedecemos, o Senhor nos exalta, a tal ponto que Ele ordena que a bênção ela nos alcance. Isso quer dizer, não somos nós que corremos atrás dela, é elas que correm atrás de nós e nos alcançam. Simplesmente chegou, simplesmente é uma situação que você diz, meu Deus, eu não esperava isso, é comigo mesmo. Ele está dizendo, sim, é com você. Eu vi a sua luta, eu vi a sua integridade, eu vi a sua dedicação, eu vi o seu amor para com a minha palavra, eu vi o seu cuidado em guardar os meus mandamentos, e eu, o Senhor, estou ordenando que a bênção chegue na tua casa. Aleluia. O Senhor promete que através de ouvir e obedecer, a obediência por amor ao Senhor, por entender que Ele tem o melhor para nós, é como os discípulos falaram para Jesus, quando Jesus pediu para eles lançarem a rede. Ele falou, Senhor, nós já fizemos isso a noite toda e não conseguimos pescar nada. E o Senhor falou, lance a rede. E eles falaram, nós assim vamos fazer, porque assim o Senhor está mandando. É como se falasse, vamos jogar. Mas eles não acreditavam, irmãos. Mas o Senhor havia lançado uma palavra. E quando o Senhor lança uma palavra, irmãos, ela vai se cumprir na sua vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer cumprir a sua palavra. E a Bíblia nos diz que quando eles lançaram as redes voltaram tão cheias que quase se rompiam. Quando o Senhor diz, a bênção vai te alcançar, Ele está dizendo, é a recompensa pela obediência, é a recompensa pela oração, é a recompensa de caminhar em um caminho estreito, é a recompensa de andar neste mundo de uma maneira controversa. O Senhor está dizendo, eu vou te abençoar. E Ele disse, eu vou te exaltar. Ele diz, tu serás bendito. Irmãos, exaltar quer dizer, é colocar em um lugar alto, é trazer honra, é como que glorificar, é como trazer um prestígio. E Ele nos diz que nós seríamos benditos. Sabe o que quer dizer a palavra bendito, irmãos? É aquilo que é contrário do maldito. Bendito é aquilo que é abençoado. Bendito é aquilo que é próspero. Bendito é aquilo que é bem-sucedido. Bendito é aquilo que é feliz. Se você ler no versículo seguinte, você vai ver ele falar que bendito será no campo, bendito será na cidade.
Bendito tu serás, por quê? Porque eu ordenei que a bênção estivesse contigo. E se a bênção está sobre você, você vai prestar o vestibular. E porque você estudou, Satanás não vai roubar o conhecimento da sua mente. O Senhor vai fazer com que o que você aprendeu esteja lá. E Ele vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, para você interpretar as pegadinhas lá. Sabe por quê? Porque você é abençoado. O abençoado, ele tem uma capacidade a mais dada pelo Senhor. Olha só que bênção extraordinária em ouvir, obedecer. Se eu ouvir e obedecer da maneira que tem que ser na Bíblia, ainda que me contrariando, ainda que eu não esteja gostando, ainda que meu coração esteja dizendo não, mas o meu coração não é meu guia, as minhas emoções não podem me nortear. Quantas situações que foram feitas pelo desejo do coração, e hoje muitos amargam o arrependimento, divórcios, mudança de emprego, palavras que não foram pensadas, porque agiram pelo coração, e não conseguiram se conter, não conseguiram engolir a raiva, não conseguiram conter os seus impulsos. Quantas moças que estão vivendo um momento de frustração, de uma gravidez indesejada, porque no momento onde a sua carne, assim como para os rapazes também, as suas carnes apelaram, não conseguiram se conter, não conseguiram obedecer, e hoje sofrem, muitas vezes uma maternidade precoce, uma paternidade precoce, estudos interrompidos, porque simplesmente agiram por aquilo que a sua carne, que a sua vontade. Mas o Senhor está dizendo, é melhor você se contrariar agora, e você lá na frente desfrutar de ser exaltado por mim, ser bendito, ser abençoado, olhar para a sua carne e poder dizer: a minha carne, ela não me domina. O conhecimento do Senhor, aquilo que está na minha mente, no meu coração, põe os meus membros, os meus impulsos em disciplina diante do Senhor. Ser bendito e abençoado, irmãos. A importância de ouvir e obedecer. Fala para quem está do teu lado: ouça e obedeça. A Bíblia nos fala, eu vou dar 3 exemplos de 3 pessoas que ouviram Deus falar, mas não obedeceram, porque talvez acharam que não seria importante, talvez acharam que não iriam sofrer nenhuma penalidade. Mas a penalidade vem, irmãos. E a obediência ao Senhor é para nos fazer, nos tornar fortes, até diante do inimigo. Porque o inimigo quer que tenhamos uma vida de fraqueza. Cai aqui, cai, mais cai do que se levanta. A Bíblia nos fala de Adão. Adão ouviu Deus falar de todos os frutos que há no jardim, coma livremente. Mas do fruto que produz, mas da árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que comer, certamente vais morrer. Nós conhecemos a história. Eva comeu do fruto, deu ao seu marido. Veio a penalidade sobre eles pela desobediência. Ouviu, mas não obedeceu. Ouviu, mas não conseguiu se conter diante da tentação. Porque tudo aquilo que Deus fala, irmãos, como mandamento, como regra de vida, regra de conduta, estilo de vida cristão, postura cristã diante deste mundo, tudo que a Bíblia nos diz para nós mantermos como um padrão, um estilo de vida, Satanás vai tentar mostrar para você que não precisa ser desse jeito.
Satanás sempre vai tentar fazer com que a palavra de Deus seja mentirosa, seja antiquada e que não seja verdadeira. Foi isso que Satanás fez quando Deus falou para não comerem do fruto. Ele comeu do fruto, desobedeceu, e a consequência nós conhecemos. Nós vivemos a consequência do pecado de Adão. Ele ouviu, mas não obedeceu. A Bíblia nos fala de Jonas, que também ouviu Deus falar para ele: vá para Nínive. Ele não queria ir para Nínive. Jonas tinha as suas razões. Jonas tinha os seus porquês de não querer ir para Nínive. Ele tinha inimigos naquele lugar. A bem da verdade, ao conceito de Jonas, aquele povo não merecia ser salvo. Mas ali o Senhor não estava pedindo a opinião de Jonas, porque na obediência não se pede opinião, irmãos. Deus estava dizendo: Jonas, o que se acha de salvar aquele povo? Talvez Jonas pudesse dizer: Senhor, eles não merecem ser salvos por isso, porque fizeram isso. E Deus poderia falar para ele: tudo bem, mas mesmo assim, eu desejo salvá-los. Vá e pregue o arrependimento. Mas a bem da verdade, irmãos, Jonas, ele ouviu, ele não quis obedecer. E nós sabemos, e quantas vezes nós também não queremos obedecer. Porque muitas vezes obedecer, irmãos, requer de nós pisar em nosso orgulho, requer de nós voltar atrás naquilo que a gente falou que não ia fazer. Não é verdade? Requer de nós muitas vezes uma renúncia. E nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Os contratempos que aconteceram. Quase uma embarcação toda, ela é afundada. Simplesmente porque um homem ouviu o que precisava ser feito. Mas ele não quis obedecer. Mas no final, Nínive foi salva. Alcançou a misericórdia do Senhor. Porque Deus tinha uma palavra para aquele povo. Podemos falar também da esposa de Ló. Ouviu Deus falar que era para eles saírem de Sodoma e Gomorra. E qual era a ordem de Deus? Saia e não olhem para trás. Ela ouviu. Saiu de casa, mas em um determinado momento ela olhou para trás. É como se falasse: está indo tudo muito bem, mas ela estragou tudo pela desobediência. É como a carreira cristã, irmãos. Muitos começam bem, passam pelo batismo, participam da ceia, fazem propósitos no seu coração de servir a Deus, e há sinceridade nessas pessoas, mas muitas vezes, irmãos, por não preservar, por não ter uma vida cristã de manutenção. Sabe o que é manutenção, irmãos? É quando eu não estou na igreja ouvindo a palavra, eu ouço a palavra lá na minha casa também. Eu ouço a palavra também no meu local de trabalho. Ouvir a palavra não é somente quando nós estamos aqui, é quando nós estamos em casa. Quando eu saio para o trabalho, eu faço a minha oração. Quando eu estou no trem, coloco o fone de ouvido, vou ouvindo uma pregação, vou ouvindo um louvor, pedindo para o Senhor abençoar o meu dia, abençoar o meu local de trabalho, para o Senhor me livrar de todo mal. Isso é dar manutenção na nossa vida cristã. Não sei o que aconteceu com esta mulher. Resolveu olhar para trás. Ouviu, mas não obedeceu e se transformou em uma estátua de sal. Sabe, irmãos, o ouvir e não obedecer só traz prejuízo para nós, porque nós sofremos lá na frente as consequências. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Ai meu Deus, por que não aconteceu algo que eu não tivesse feito isso?
O arrependimento vem, a palavra do Senhor quer nos instruir, nos fazer fortes, nos fazer homens e mulheres maduros, que sabem enfrentar a pressão do momento, que sabem enfrentar o momento de contrariedade. Homens e mulheres que no momento em que o barco está afundando, ele não vem a gritar, eu vou morrer não, mas homens e mulheres com habilidade de estar ali, colocando o leme em suas mãos e dizer, o meu barco não vai afundar, porque eu tenho sido instruído pelo Senhor dos exércitos, eu tenho sido habilitado pelo Senhor. Aleluia. Agora quem ouviu e obedeceu? Se ouvirdes a voz do Senhor o teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As vidas que nós falamos, demos como exemplo, tiveram um momento de tribulação, não que não fossem servos de Deus, mas assim como nós muitas vezes ousamos desobedecer, muitas vezes para ver o que acontece, e muitas vezes estamos sofrendo as consequências, não é verdade, irmãos? Mas aqueles que ouviram e obedeceram, podemos falar de Noé. Deus falou com Noé, sim ou não, irmãos? O que falou para ele? Construa a arca. Noé construiu ou não construiu? Construiu. Com vontade, com certeza não. Tendo contrariedade, com certeza. Não sendo acreditado pelas pessoas, com certeza. Mas simplesmente, se Deus falou, eu vou fazer o que Deus falou. O dilúvio veio ou não veio, irmãos? E a obediência de Noé trouxe livramento. Não somente para ele, mas para toda a sua família, irmãos. A obediência traz livramento. A obediência, ela traz sobre nós segurança. Podemos falar também de Abraão. Deus falou com Abraão. Abraão, pega o teu filho a quem tu tanto amas, e leve lá no Monte Moriá, e lá você vai sacrificá-lo a mim. Irmãos, Abraão tinha tudo para dizer, Senhor, eu acho que eu não entendi direito. O Senhor está me mandando sacrificar o meu filho? Mas ele sabia que era Deus. E o que Abraão fez, irmãos? Levou o seu filho. No meio do caminho o filho falou, pai, nós estamos levando a lenha, estamos levando o cutelo, tudo para o sacrifício. Mas cadê o animal para o sacrifício? Cadê? O que Abraão disse? O Senhor proverá para si. Porque o sacrifício não era para Abraão, o sacrifício era para o Senhor. Então ele disse, o Senhor vai prover para Ele mesmo o sacrifício. E assim foi. Ele colocou Isaque sobre a pedra, amarrou a Isaque, que pelo que se entende, pelo que os historiadores dizem, que Isaque tinha aproximadamente de 12 a 13, 14 anos, era um adolescente. E a Bíblia nos diz que no momento em que Abraão, irmão, não estamos falando de um ser fictício, é de um homem que ele tinha certeza que quando Deus falava, não podia se consultar coração, não podia se consultar sentimentos. Quando Deus fala, tem que obedecer. Ele conhecia o caráter e a justiça de Deus. A Bíblia nos diz que quando ele levantou o cutelo, quando ele ia imolar o seu filho, uma voz bradou, não toques o menino, porque eu vejo que você ama o Senhor. Irmãos, eu imagino a alegria que havia no coração de Abraão, porque ele viu que a sua fé ali foi provada, e ele viu que Deus é o Deus que tem o poder de dar, é um Deus que tem o poder de criar coisas novas, é um Deus que tem o poder sobre o sobrenatural, é um Deus de milagres.
Eu imagino Abraão contando para todo mundo a sua experiência de ouvir, obedecer, e no mesmo momento Deus não permitiu que o menino fosse sacrificado. Deus não queria o sangue daquele menino. Deus queria, irmãos, Deus fez aquilo para nós hoje. Você sabia disso? Que aquele ato que Abraão fez foi importante para ele, sim, para ver o milagre de Deus. Que Deus não estava privando ele do filho, que era o filho da promessa. Ele não sabia como iria ser, mas se Deus está mandando eu sacrificar, não sei como é que vai ser a minha posteridade, porque ele disse que seria numerosa, mas ele queria tanto em Deus, que ele sabia que ainda que o seu filho morresse, Deus era poderoso em ressuscitar Isaque. Era uma fé viva. Mas sabe por que Deus permitiu aquilo? Para que hoje nós pudéssemos falar a respeito deste homem. Um homem que em obediência ao Senhor. Nós vemos pais que muitas vezes não conseguem repreender os seus filhos. Meu coração dói, não consigo, eu fico triste. Pensa no coração de Abraão. Pensa como é que estava aquele pai. Mas só que diante daquilo que era ordem de Deus, aquilo que precisava ser feito porque Deus falou, ele não tinha dúvidas de que era Deus falando. O seu instinto paterno, o seu instinto materno não poderia estar acima daquilo que Deus estava falando. Quantas vezes não cumprimos o que tem que ser cumprido, irmãos? Pelo instinto materno, paterno. Não fazemos porque sentimos penas, por sentirmos dó e assim vai. Burlamos a palavra de Deus. Não corrigimos quem tem que ser corrigido. Não fazemos o que tem que ser feito alegando. Não consegui, meu coração não dá. Irmãos, o teu amor ao Senhor tem que ser de tal maneira que cumprir com a palavra do Senhor tem que ser maior do que qualquer atitude sua. Abraão, ele poderia dizer: Senhor, é impossível, olha o que o Senhor está me falando. Mas o Senhor provou para ele: Abraão, eu não sou um Deus injusto. Eu sei o quanto você ama seu filho. Eu sei o quanto você deseja esse filho. Tem uma promessa sobre ele. Mas o que você está fazendo é para ser contado para as gerações futuras, de pais e mães que não corrigem seus filhos, que não deixam de fazer aquilo que a Bíblia diz. Eu vi o testemunho de uma pessoa que em oração, irmãos, orando ao Senhor, falando: Senhor, por que os nossos jovens adolescentes estão dessa maneira? Por que tanta violência, tanta rebeldia? E ela disse que o Senhor falou para ela que os pais estão retendo a vara da correção. As leis já estão fazendo isso, irmãos. As leis já estão como que proibindo pais e mães de corrigir os seus filhos, colocando um temor, uma preocupação do conselho tutelar e assim vai. Mas quando a Bíblia fala sobre a instrução, a Bíblia não fala sobre o espancar. A Bíblia não fala, inclusive lá em Efésios nos diz, para os pais não provocarem a ira a seus filhos, mas para instruí-los, doutriná-los e admoestá-los na doutrina do Senhor. É do Senhor, irmãos. É criar os filhos naquilo que está escrito, no respeito, na moralidade. E nós vemos o nosso mundo nos instigando, nos apertando de tal maneira para que nós venhamos perder esses princípios. Abraão, irmãos, ele ouviu e obedeceu. Eu imagino que a subida para o monte foi uma subida de tristeza, mas para descer, com certeza, havia grande alegria no coração do pai e no coração do filho também. Podemos falar também, irmão, sobre Moisés. Ouviu quando o Senhor falou para ele: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, que está sofrendo debaixo da opressão dos seus exatores. Desce lá para baixo. Moisés não queria descer.
Deus insistiu de mostrar que era com ele. Fez sinais com ele. Fez com que o seu cajado, ao ser lançado no chão, se transformasse em uma serpente. Deus falou: agora pega essa serpente. Quando ele pegou, novamente ela se transformou em um cajado em suas mãos. Deus falou para Moisés: coloque a sua mão dentro da túnica. Ele colocou, e quando tirou, a Bíblia nos diz que a mão de Moisés estava branca de lepra. Deus disse: coloque novamente. Ele colocou, e quando ele tirou, a sua mão estava limpa. O Senhor estava dizendo para ele: não tenha medo de ir, porque eu tenho todo o poder. Você não vai sozinho, eu estou à sua frente, não tema. Com certeza Moisés questionou, como eu e você questionaria, irmãos. Ele precisava de uma segurança para ele ir. E foram estes sinais, e os outros sinais que foram acontecendo, que deu a ele a segurança de que Deus era com ele. Moisés ouviu, obedeceu, e aquele povo foi liberto da escravidão do Egito. E foi para este povo que foi liberto, onde o Senhor trouxe essa palavra: quando entrares na terra que o Senhor, o vosso Deus, há de dar, quando entrares lá, ouça os meus mandamentos, guarde a minha palavra. Ele completa dizendo: o Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar. Vai ser um moço abençoado, uma moça abençoada. A moça não vai ficar preocupada, que precisa muitas vezes ser moderninha, porque se não fizer assim não se casa. O Senhor vai estar dizendo: você não vai precisar mostrar que você é moderninha, nem que você, rapaz, é moderninho. O mundo vai te conhecer como servo de Deus, e que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Vai acontecer na tua vida o que não acontece na vida de ninguém, porque eu sou o teu Deus que te exalto. Oh, irmãos, como eu creio nesta palavra. Como eu creio no Deus que abre portas que não abriu para ninguém. Deus que faz sinais e maravilhas que nunca operou, por amor daquele que ouve e obedece a sua palavra. Vimos ali o testemunho, o depoimento de 3, que se pudessem falar, eles iriam falar: eu ouvi e não obedeci. Adão falaria isso. Jonas falaria isso. A esposa de Ló falaria isso. E com certeza, se nós ouvíssemos o depoimento de Noé, de Abraão, eles iriam falar: eu ouvi e eu obedeci. E é melhor obedecer do que sacrificar. Fica de pé em nome de Jesus. Que você, irmão, você, irmã, você, igreja, vai ouvir e continuar ouvindo. Cada vez que a pastora prega, o pastor Guilherme prega, outros pregam, e eu já conheço essa mensagem, e eu já conheço essa outra também. Já tive estudo sobre isso? Pois é, ouviu, mas vai continuar não tendo o propósito da obediência? Porque se não obedecer, irmãos, a Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que ouvem e não obedecem. Deuteronômio, vamos ler o versículo de número 3. 28:3. Até o 2 nós falamos que quando ouvimos e obedecemos, as bênçãos virão e nos alcançarão. Quando ouvimos a voz do Senhor. A partir do versículo 3, vamos ler. Vamos ler juntos, irmãos, em voz alta. Deuteronômio 28:3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo.
Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres as tuas mãos. Levanta as suas mãos. Você crê que essa bênção está? Aonde você vai colocar as mãos, irmãos? No seu local de trabalho, no volante do ônibus que você dirige, do caminhão, as ferramentas que você pega com as mãos para trabalhar. Você que trabalha numa oficina de costura, você que é cozinheira, você que é médico, advogado, preste atenção. A bênção está aí, ó. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Se nós não crermos a palavra do Senhor, nós estamos perdendo tempo dentro de uma igreja, irmãos. Precisamos crer que a palavra do Senhor, ela é suficiente para trazer para a minha vida e para a minha família tudo o que eu preciso, tudo que a minha geração precisa, tudo que a minha descendência precisa, irmãos. Precisamos crer que esta bênção está conosco. Estas mãos que não se levantam para a violência, essas mãos que não se levantam para praticar a imoralidade, essas mãos que se levantam para adorar ao Senhor, receber a unção do Senhor. E é com essas mãos, com o nosso corpo, que nós vamos ver o reino de Deus estabelecido. Olharão para nós e dirão: é abençoado, é um menino de ouro, é uma menina de ouro, é um homem diferente. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Vamos louvar ao Senhor com um grupo de louvor e em oração, irmãos, desejando: Senhor, eu quero ser bendito, quero ser abençoado. Senhor, que o Teu Espírito Santo me constranja para a obediência. Porque o ouvir, talvez você sabe demais, mas talvez a tua grande luta é obedecer, é renunciar, é jogar fora algumas coisas que você diz: eu sei que é pecado, mas não consigo. Consegue sim, irmãos. Experimente hoje. Você não precisa disso. Você precisa da presença do Senhor na tua vida. Porque a presença do Senhor na tua vida vai abrir caminhos, vai trazer o emprego, vai trazer comida, vai trazer paz. Você vai deitar e você vai dormir. Você vai ordenar que a bênção esteja sobre a vida dos seus filhos, da sua casa e da sua família. Oh, ricanta le masterianda le menecerei assim. Comece a orar e pedir ao Senhor: Senhor, me faça não somente ouvinte, mas Senhor, que eu aprenda a obediência, Senhor. Obediência porque o Senhor manda e não porque eu tenho desejo de obedecer. Mas quando eu obedeço, a minha carne é disciplinada, e aí então eu vejo que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia.